Ministério Infantil, esse mês de fevereiro, está tratando de Daniel. Tem como colocar, Dan, aí a fotinha do Ministério Infantil? Aí, ó. Então, o teu filho, tua filha, em fevereiro, nossas crianças vão aprender sobre Daniel. Coragem, fé e confiança em Deus, desde pequeno. Então, essa mensagem de hoje está conectada com o que esse mês de fevereiro está sendo falado no Ministério Infantil. Eu gostaria que você fosse comigo agora no livro de Daniel. Abra a tua Bíblia. Se você não trouxe a Bíblia, você vai ver no telão. A partir do capítulo 1 de Daniel. Queria que você acompanhasse comigo. Nós vamos ler do 1 aos pouquinhos aqui. Nós vamos lendo e vamos estudando a palavra de Deus. Eu vou ler do 1 até o 6 nesse momento, tá? A palavra diz assim: no terceiro ano do governo de Ioaquim, que é Joaquim, rei de Judá, o rei Nabucodonosor, Nabuprofeta, meu filho, isto é, Nabucodonosor, imperador da Babilônia, atacou a cidade de Jerusalém e a sitiou. Então Adonai, o Eterno, entregou a Joaquim, rei de Judá, e toda a cidade cativos nas mãos de Nabucodonosor, até alguns dos utensílios sagrados da casa de Deus. O templo foram sequestrados e levados para o templo do Deus de Nabucodonosor, nas terras de Shinar, isto é, região da Babilônia, e os depositou reverentemente na casa do tesouro da sua divindade. Mais tarde, o rei ordenou a Aspenaz, seu mordomo e chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Jovens sem imperfeições físicas, de boa aparência, inteligentes, bem instruídos, que dominassem várias áreas do saber e fossem hábeis e capazes para servir no palácio do Nabucodonosor. Ele próprio ficaria encarregado de lhes ensinar o idioma e a cultura dos caldeus babilônios. O rei designou-lhes uma porção diária das melhores iguarias da sua mesa e do vinho que ele mesmo bebia. Eles passariam por um período de treinamento que levaria 3 anos, e depois disso estariam habilitados para servir ao rei. Entre esses estavam alguns jovens vindos de Judá, cujos nomes em hebraico significavam Daniel, Deus é meu juiz, Ananias, Iavé é misericordioso, Misael, ninguém se compara a Deus, e Azarias, Iavé é meu socorro. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Daniel foi um profeta, o quarto dos chamados profetas maiores. O que significa profeta maior e profeta menor? Não é porque um é maior e melhor que o outro. É que o livro dele é um livro maior e os profetas menores, os livros são menores, tá? E Daniel, ele é o personagem central do livro de Daniel, do Antigo Testamento. A vida de Daniel não é muito esclarecida, ou seja, não se sabe muito sobre a vida dele, mas ele deixa mensagens poderosas. O que Daniel nos ensinou é uma fé inabalável. Eu vou mostrar para você hoje algumas coisas que me perguntam, né? Essa semana eu fui fazer reunião com um rapaz e ele me perguntou: pastor, por que o senhor não fala de política? Por que o senhor não defende um ou outro candidato? Eu falei, porque isso é papel de pastor. O pastor, ele tem que pregar a palavra de Deus, você escolhe quem você quiser para votar. Mas, presta atenção, Deus, aí eu fiquei explicando para ele, Deus tem o controle de todas as coisas. Então vamos ver na Bíblia aqui, o que aconteceu? O que aconteceu? Coloca de novo lá,
mesmo texto, Danilo. Daniel, capítulo 1. Aí você vai perceber o que o pastor está falando. Nabucodonosor atacou a cidade de Jerusalém. Ok? Jerusalém era uma cidade do próprio Deus. Aí eu te pergunto, por que Deus permitiu Nabucodonosor atacar Jerusalém? Segue, Danilo. Aí, no 2. Então Adonai, o Eterno, entregou a Joaquim, rei de Judá, e toda a cidade, cativos nas mãos de Nabucodonosor. O próprio Deus entregou o povo nas mãos do inimigo. Você podia orar, imagina se você fosse cristão naquela época. Imagina que você tivesse muita fé. Você podia orar, você podia clamar, você podia falar o que você quisesse com Deus. Ele não ia te... Por quê? Devido à rebeldia do povo. Então, vamos falar do nosso Brasil, nossa nação. Nossa nação está entregue. Deus está só olhando o que vai acontecer. O povo tem que se levantar em clamor e esperar o momento que Deus fala, olha, hoje eu vou transformar essa terra numa terra abençoada no sentido da presença de Deus. Nenhum homem pode mudar nada sem a fé. E foi isso que Daniel fez. Não adianta ficar discutindo sobre um político, sobre outro político, se você não orar, se você não clamar, se você não falar, Senhor, Deus Todo-Poderoso, muda a história do meu país, muda a história da minha escola, muda a história da minha nação, muda a história da minha cidade. Só reclamar e colocar mensagenzinha na internet não resolve nada. Por isso, nós passamos por essas situações. Aí o rapaz falou, pastor Nelson, eu nunca tinha pensado nisso. E é assim que funciona. A tua fé pode mudar, como Daniel mudou a história, devido à fé de Daniel. Então eu vou falar para você. O que Deus me mostrou quando comecei a estudar a vida de Daniel. Duas coisas, só duas coisas. Primeiro, a Babilônia não era lugar para justos, era um lugar para ambiciosos e pessoas más. E alguém proíbe você de orar? E por que você não ora? Por que nós não oramos? Por que nós vamos, a gente vem para a igreja, domingo, vem de quinta, às vezes vem de domingo, às vezes vem de quinta, às vezes não vem, ou às vezes... E aí a situação dá problema, e aí pede oração, mas a própria pessoa não ora. Daniel orava. E aí, irmãos, o rei falou para Daniel, Daniel, você vai comer os meus manjares, viu? Tudo de bom e do melhor você vai comer aqui, viu, Daniel? E aí Daniel falou, vou não. Daniel era chato, enjoado. Vou não. Não vou comer. Mas aí o guarda falou, se você não comer, eu vou morrer. Se descobrir, vão me matar. E aí Daniel continuou na fé, sem comer. E quando levaram os jovens à presença do rei, os que não comiam estavam mais bonitos que os outros que comiam. Isso começa a mostrar para mim, para você, algo sensacional. A fé em Deus inabalável, ela muda o rumo da tua história. Deus deu a esses 4 jovens sabedoria e inteligência para conhecer todos os aspectos da cultura e da ciência. Tem momentos na tua vida que precisa da sabedoria que vem de Deus, na tua vida diária, no teu trabalho. Onde você for conversar, você vai ter experiências que Deus vai te dar direção. Deus vai te fazer você ser diferente. Quando você começa a orar, você trabalha em contabilidade, vai ter um monte de situação de dificuldade.
que as pessoas não vão conseguir resolver. Mas quando você está com Deus, Deus te dá uma luz. É uma coisa impressionante. Deus fala, vai por aqui que vai resolver o problema. Você que é um mecânico, você que trabalha com manutenção, você que trabalha, enfim, em qualquer área da tua vida. Eu já dei esse testemunho aqui. Eu trabalhava numa empresa que o produto você não podia ver. Era instalado sem você poder ver. Era o mais caro e não tinha nem embalagem. E um dia, eu concorria com um produto que você podia ver, era o mais barato, tinha embalagem. E um dia, irmãos, me chamaram para uma reunião. Na época tinha os pirueiros, o pessoal das perua. Aí, o cara que era o meu concorrente, ele era um pai de santo. E eu, pastor. E eles começaram a brincar. Quem vai ganhar aqui, o pai de santo ou o pastor? Irmãos, tinha mais ou menos 800 pirueiros. Era muito interessante esse dia aí. Uns 800 pirueiros. Lá. E o pai de santo começou a falar aquelas guias, né? Nada contra, porque cada um segue. Eu quero a minha salvação. Aí ele começou a falar e tal. Aí ele olhou para mim e falou assim, irmão, perdeu, hein? Todo mundo vai fazer comigo aqui o negócio. Eu falei, beleza. E eu quieto, no meu canto. Quieto. Irmãos, eu falei para Deus, me dá uma direção. Dá uma direção, eu não vou perder para esse cara, não. Dá uma direção. Deus me deu a direção na hora, irmãos. Aí, tinha dois tipos de perua, de van. Da Fiat e tinha da Mercedes. Eu não lembro o nome agora. Fiat e da Mercedes. Bom, aí tinha os vouchers para preencher. Os vouchers, papel. Quem vai fechar comigo? Aí os caras levantaram a mão. Eu falei, acho que eu perdi mesmo, né? Ele olhou para mim e falou, vai embora. Ele falou assim, mãe, pode ir embora. Aí o cara falou assim, o senhor quer falar ainda? O cara de uma seguradora lá grande. Eu falei, quero, perfeitamente. Eu falei assim, queria agradecer meu nobre colega pela apresentação dele, uma apresentação muito adequada, muito boa. Eles sentaram, começaram a sentar todo mundo. Eu só queria fazer uma pergunta para vocês. Aí o pessoal olhou. O meu produto é mais caro. Sim, é mais caro. Você não pode ver, porque é norma da empresa. Não tem uma embalagem, o dele tem tudo aí, você pode ver o que você quiser. Agora eu te pergunto, para você, que era 80% do pessoal, você que tem uma Mercedes, como é que você vai colocar o pior produto no melhor carro? Me responda. Aí ele olhou para mim e falou assim, agora você me pegou. Moral da história, nós fechamos todos os carros. O cara foi embora. Mas isso daí, irmãos, é direção de Deus. Na tua vida, como Daniel, comece a pedir direção de Deus, toda vez que você for tomar uma decisão na tua vida. O Evangelho, a Bíblia, ela é prática. Você pode aprender com a Bíblia. Porque vão tentar tirar você da tua bênção. E Daniel não foi diferente. Eu estou falando tudo isso para você entender o seguinte, sempre vai haver uma objeção. Quem trabalha com venda sabe. Carol, pessoal aí, o que é objeção? Objeção é aquele cara chato, aquela mala, que sempre vai falar na hora de fechar. Não, acho que não é bem assim. O que dá vontade de falar? Cala a boca, assina logo isso aí, faz o cheque, faz o Pix. Mas não é assim que funciona. Objeção. E na vida da gente, nós vivemos embaixo de objeção. Nós vivemos com muitas objeções. Então, nesta manhã, eu quero que você entenda o seguinte. Vai lá em Daniel, no 1, vamos lá, Danilo, do 17 ao 20 agora. Do 17 ao 20. No caso desses 4 jovens, aprove a Deus lhes abençoar com especial sabedoria e inteligência em toda cultura e ciência. E Daniel ainda recebera algo a mais. Sabia interpretar sonhos e visões de todos os tipos. Irmãos, eu estou pregando para Deus mudar a tua história, para você entender. No caso desses, então passado o tempo que o rei havia determinado para a preparação dos jovens servos,
O chefe dos oficiais os trouxe à presença de Nabucodonosor e os apresentou. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém que se comparasse a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. E o rei concluiu que eram 10 vezes mais sábios e instruídos do que todos os magos, místicos e adivinhos que havia em todo o seu reino. E isso em todos os assuntos e matérias referentes ao saber e ao discernimento, sobre os quais o rei os inquiriu diligentemente. Então, primeiro, eles foram preparados, 4. Aí o chefe da guarda falou, agora vocês vão lá falar com o rei. E o rei viu que eles eram 10 vezes mais preparados do que toda aquela galera que ele tinha à disposição. E Daniel tinha um plus. Daniel tinha algo a mais. Daniel interpretava sonhos e Daniel tinha visões. Pastora Lu está nessa parada aí, igual a do sonho. Daniel interpretava sonho e Daniel tinha revelações. Irmãos, presta atenção. Daniel foi preparado por eles, ele não comeu a comida do rei. O chefe da guarda achou que ele ia morrer por causa disso. Mas Daniel, ele teve convicção de fé. Diga comigo, convicção de fé. Você tem que ter convicção de que o que você crê é o que vai te levar para a presença. Eu queria que o Danilo colocasse para mim Tiago, capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes. Quando você entender isso, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Senhor, ele desce do Pai das luzes, o nosso Deus, ele vem sobre a tua vida. O que é isso? Às vezes você está fazendo coisas que não agradam a Deus, ou coisas que você sabe que não está legal. Você só consegue se libertar disso quando a boa dádiva vem do Pai das luzes. Quando a boa dádiva vem de Deus. Quando a boa dádiva vem, eu conheci uma moça que a gente orava por ela, ela vivia nas baladas. Vivia nas baladas, e vivia nas baladas. E balada daqui, balada dali. Aí a gente começou a orar por ela, orar e clamar, Senhor, tira essa menina desse negócio. Até que um dia, uma menina bonita, ela se viu no banheiro toda vomitada, de tanto beber. Aí naquele momento, Deus se revelou para ela, falou, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? E ali, Deus mudou a história dela. Então tem coisas na nossa vida que você tem que passar por uma certa situação vexatória para você acordar. E às vezes é assim que Deus faz comigo e com você, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Quando Ele quer salvar você, quando Ele quer tirar você dessa situação, dessa loucura, Ele faz algo tremendo, Ele entra com tudo, porque o Pai das luzes está olhando para você. Se Ele tem um chamado contigo, porque você não consegue escolher Ele, mas se Ele te escolheu, você não é perdido, você não é perdida, porque Ele te busca, Ele te traz para as luzes. Deus nos traz para a luz. Muitos querem te levar para as trevas, mas o nosso Deus é um Deus de luz. O nosso Deus é um Deus de claridade, é um Deus que te coloca na presença dEle. Ele transforma a tua vida. Não interessa como você está hoje. Não interessa. O que interessa é você falar, Senhor, eu ouvi essa palavra, eu creio, eu quero transformação na minha vida. Ah, irmãos, aí deixa com Ele que Ele resolve. Então, você tem que observar as respostas de Daniel. Daniel, vamos lá em Daniel 2, 27 e 28. A ideia da gente,
nessa manhã é entender que você tem um juiz, você tem um Deus todo-poderoso que pode te ajudar. Aí, Daniel na presença do rei. E na presença do rei, Daniel 2, 27 e 28. O que significa isso? Daniel com desafios. Você também tem desafios. Então, existem desafios e Daniel mostrou para o rei. E você também vai mostrar para o teu Deus e para quem estiver do teu lado que você vai vencer desafios. Diz assim: e na presença do rei, Daniel respondeu: o mistério que o rei exigiu que devesse ser desvendado, nem sábios, adivinhos, magos, astrólogos ou místicos lhe podem revelar. Vamos seguir, até o 28. Contudo, existe um Deus nos céus capaz de revelar todos os mistérios. Foi Elá, Deus que mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Os sonhos e as visões que passaram por tua mente quando estava deitado foram assim. Aí Daniel, pode seguir. Daniel mostra para o rei o que iria acontecer. Ó rei, quando estavas repousando em tua cama, começaste a meditar sobre o futuro. Então aquele que revela os mistérios te mostrou tudo quanto ocorrerá nos tempos vindouros. E a mim foi esclarecido esse mistério, não por ter eu mais sabedoria entre todos os que vivem na terra, mas para que tu, ó rei, saibas a correta interpretação e compreendas todos os pensamentos que passaram pelo teu coração. Pode seguir. Ó rei, eis que tu olhaste e viste diante de ti uma grande estátua, e em tua visão, essa estátua era enorme e impressionante, estava em pé diante de ti e tinha uma aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram de parte de ferro e parte de barro. Enquanto estavas contemplando toda a estátua, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os destroçou. Nesse momento, Daniel estava vendo o que iria acontecer no futuro, e nós ainda estamos nesse processo aí. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro vieram abaixo, despedaçados. Viraram pó, como o pó que se vê na eira, quando no verão se bate o trigo no terreno para separá-lo da palha. E o vento carregou todos os destroços, sem deixar vestígio. Entretanto, a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Eu quero que você entenda uma coisa, eu vou ler só até aí. Daniel estava vendo nações. Daniel estava vendo o que nós estamos vivendo. Daniel estava vendo guerras. Daniel estava vendo destruição de nações. Daniel estava vendo várias situações vividas naquela época e que nós vamos viver e que nós já estamos vivendo atualmente. Não vou entrar em detalhes aqui, porque não é o caso. O que eu quero só que você entenda o seguinte: eu não quero revelar, fazer uma análise da escatologia bíblica do que está falando Daniel. O que eu quero focar nessa mensagem é você ter fé, você ter uma fé abundante, porque Deus começa a te revelar mistérios, que começa a descer do céu sobre a tua vida. Uma das coisas mais impressionantes de Daniel é crer que a fé no único e verdadeiro Deus pode mudar circunstâncias, mesmo quando existe um decreto na tua vida.
Você começa a orar, dobrar seus joelhos, você começa a clamar, e Deus muda decretos. Deus muda situações. Deus transforma a tua história. Quando você fala, Senhor, em nome de Jesus, muda esse decreto. Senhor, em nome de Jesus, muda essa história no meu filho, no meu marido, na minha casa. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro a paz. Eu declaro, Espírito Santo, que o Senhor vai transformar a minha vida, que o Senhor vai transformar a vida do meu filho, da minha família. Eu declaro em nome de Jesus que o Senhor operará grandes coisas. Eu declaro, Senhor, eu declaro, Espírito Santo, eu declaro, e você começa a orar, e você começa a clamar, independente do decreto que colocaram contra a tua vida, independente do que falaram contra você, independente do que estão anunciando, você começa a falar com Deus, e o Espírito de Deus, o Pai das luzes, ele se levanta a teu favor. Mas você precisa fazer a tua parte. Eles queriam matar Daniel, porque Daniel orava. E aqueles homens foram ver, então tem muita gente que vai ver, como disse o Renan na ministração de quinta-feira. Tem gente que vai na tua casa para ver o movimento. Como é que está o negócio? O que está acontecendo aqui? Será que está indo tudo bem? Será que está indo tudo mal? E os homens foram lá ver Daniel. Vamos lá, Daniel, capítulo 6, 10 e 11. Cuidado, irmãos. Quando você abrir tua casa, abra tua casa para pessoas confiáveis. Assim, olha só, Daniel 6, 10 e 11. Assim que Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, então qual que era o decreto? Que não podia orar. Foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali orou, como costumava fazer cotidianamente 3 vezes ao dia. Ajoelhou-se, rogou e deu graças diante do seu Elá, o Deus Todo-Poderoso. Então aqueles homens se juntaram para investigar e descobriram Daniel orando, suplicando ajuda a Deus. Presta atenção. Investigar. Tem muita gente investigando. Tem muita gente querendo saber da tua vida. Tem muita gente querendo saber se você comprou, se você vendeu. Tem muita gente querendo saber se você foi ali, se você foi cá. O que está acontecendo? Irmãos, pelo amor de Deus. Cuidado com os investigadores. Às vezes na própria família. Tem gente que não consegue ver tua felicidade. Não consegue ver a tua felicidade. Ele não consegue, a pessoa não consegue ver. Por que que fez isso? Por que que fez? Não é da tua conta. Não é da tua conta. Por que comprou esse carro azul? Vai cuidar da tua vida. Por que comprou essa casa? Eu devo, você paga meus boletos. Então esses caras foram lá ver Daniel. Daniel, você paga os boletos de Daniel? Daniel está lá orando. Aí eles foram lá para o rei. Ele está orando, hein? Fazer fofoca. Investigação e fofoqueiro. Todo investigador é fofoqueiro. Porque ele quer saber da tua vida e vai falar para o outro. Está sabendo da última notícia? Você está sabendo? Eu tenho a informação antecipada. Só não trabalho na TV lá porque o pessoal não me descobriu ainda. Mas eu sou assim, furo de reportagem. Fui lá na casa da pessoa descobri. Mas a pessoa, quando ela quer informação, não é para ela sozinha. Ela quer repassar. Você acha que alguém quer fofoca sem repassar? Ela quer repassar. O que aconteceu? Assim foi com Daniel. Daniel estava orando. Daniel estava orando. Eu quero que você entenda o seguinte. A nossa vida de oração, a nossa vida de clamor, a nossa vida de bênção com Deus, a nossa vida de intimidade com Deus, ela tem que ser preservada, independente de investigação, de fofoca. Se você, presta atenção, se você ficar preocupado com o que falam de você, você não sai de casa.
Se o pastor Nelson ficar preocupado com o que fala do pastor, eu não saio, não venho pregar. Irmãos, você tem que seguir em frente. Você tem que buscar em Deus. Você tem que falar em Deus. Não se preocupe. Se você está bem com Deus, o que interessa? Daniel, Deus é o meu juiz. Se Deus é o teu Deus, se você está bem com Deus, irmãos, deixa os seguidores falar o que quiser. Você tem seguidor, hein? Deixa falar o que quiser. Você tem que entender o seguinte: Daniel entendeu algo tremendo. Os homens, a liderança, as autoridades, elas devem ser respeitadas como autoridade, mas nunca temidos pela autoridade. Porque Deus é o Deus que tira você de situações. Você tem que temer a Deus e não a homens. Você respeita pela autoridade, mas o temor tem que ser do nosso Deus. Está claro o que eu estou pregando aqui? A Bíblia, ela nos ensina muitas coisas. E Daniel, ainda muito jovem, entendeu que Deus é aquele que tem a última palavra. Você que tem 20 anos, na casa dos 20, na casa dos 30, para mim é tudo jovem ainda, né? Jesus, tem misericórdia. Então, você começar a entender que Deus tem a última palavra, você começa a viver o que Daniel viveu. Daniel prosperou durante os reinados de Círio e de Dário. Daniel chegou num lugar com um rei, o rei morreu, e foi passando de rei, e ele foi prosperando. Porque ele sabia que Deus tinha a última palavra. E a ministração que eu vou fazer hoje na tua vida é: o Senhor tem a última palavra na tua vida. Você toma posse disso? Vamos lá, últimos versículos, Daniel 6, 25 a 28. De novo. Presta atenção. Daniel mostrou quem ele era. Quem era o Deus dele. Quem é Daniel? Daniel mostrou quem ele era. Aí, a Bíblia diz assim: mais tarde, o rei Dário escreveu aos homens de todos os povos, nações, línguas e culturas em toda a terra, nos seguintes termos: paz e prosperidade. Eis que edito, presta atenção, edito, irmã, eis que edito um decreto para que em todos os domínios do império, todas as pessoas temam e reverenciem o Deus de Daniel, porquanto ele é Elá, o Deus vivo, e permanece para sempre. O seu reino não será jamais destruído, e o seu domínio nunca terá fim. Elá, Deus, livra e salva, só Ele realiza sinais miraculosos e maravilhas nos céus e em toda a terra. Foi Elá, Deus, quem livrou Daniel do poder dos leões selvagens. E assim, Daniel prosperou grandemente durante o império de Dário e mais tarde também no reinado de Ciro, o persa. Aplauda o Senhor Jesus, igreja. A Ele toda a honra e toda a glória. A Ele todo o louvor. Senhor, é para Ti. Receba essas palmas, Senhor, é para Ti. Que chegue, Senhor, a Tua presença. A Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Pai das luzes, o Alfa e o Ômega. Aquele que é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. No nome de Jesus Cristo. Amém, 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 amém. Nesta manhã, o Senhor